Escuta bem, né, Simas? Obrigado pela audiência aí consolidada do povo. A gente está aqui nessa série de lives da pandemia. Eu me chamo Paulo Rosa, para quem não me conhece. Nós começamos essa história dia 10 de julho, com a Anitta Leocádia Benário Prestes. Conversamos com diferentes vozes da nossa atualidade. Enfim, conversamos com Alexander Kellner, do Museu Nacional, conversamos com Carlos Humberto, da Diáspora Black, conversamos com a Bernadette Rufino sobre a educação popular brasileira. Enfim, diversas pessoas estiveram com a gente no momento mais dramático do ponto de vista das mortes, né, da Covid. A pandemia ainda não acabou, eu gosto de lembrar disso, que embora eu não esteja com máscara, nem o Simas, mas a gente está se precavendo. A pandemia não terminou, o acesso à vacina não existe ainda no Brasil, os testes não é uma coisa barata, enfim. Esse aplicativo nos ajuda, embora eu não mostre o cômputo real dos que nos acompanham. Eu quero agradecer ao pessoal do Rio Grande do Norte, lá, a Paula Belmino, Rosiana Murray, enfim, todo mundo que nos acompanha. Hoje a gente está com o Luiz Antônio Simas, para fechar esse ciclo dessa primeira temporada. Eu quero te agradecer, Simas, pelo teu tempo e boa noite. Você me escuta? Eu agradeço. Boa noite, agradeço o convite, estamos juntos, estamos aí, precavendo, né? Na verdade, não sai não, estamos juntos. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, Alô, sim. opa, tá ouvindo? Às vezes trava, agora melhorou. Deu... Vamos junto, vamos tentando nessa conexão. Ô Simas, eu queria, para começar rapidamente... Para onde? Não, eu posso ir. Deixa eu tentar ficar pertinho aqui do negócio da internet, rapidinho, que aí de repente facilita a gente. Para a conexão ficar legal. Ah, sim. Pronto. Acho que aqui vai melhorar. Vamos lá. Vamos nós. Cara, assim, quando a gente pensa em origem, né, em infância, em território, em rua, em cultura popular, e aí quando você olha no espelho, assim, você pensa no teu começo, assim, como que foi o teu início, né, a tua infância, rapidamente, o que você puder compartilhar conosco, claro, né, assim, você teve uma infância em qual lugar, como é que, tuas inspirações, teus atravessamentos. Eu sou um carioca, né, mas eu sou um carioca quase nordestino, porque eu sou o primeiro carioca de uma família que é nordestina, uma avó alagoana, né, de Porto Calvo das Alagoas, um avô do Recife, família praticamente toda do Recife, uma bisavó de Cocorobó, Bahia, e foi para Alagoas, e a minha família migra para o Rio de Janeiro e eu acabo nascendo no Rio de Janeiro, sou o primeiro carioca. Né? Fui criado pelos meus avós desde os 3, 4 anos de idade, em virtude da separação dos meus pais, fui morar com meus avós, mantendo um convívio bom como tem até hoje com meus pais. A minha avó materna, que me criou, era uma alagoana que passou boa parte da vida em Pernambuco e era uma mãe de santo, né? Era uma mãe de santo. Então ela veio para o Rio de Janeiro, inclusive fundando um terreiro na Baixada Fluminense, numa cidade da Baixada Fluminense chamada Nova Iguaçu, e num bairro de Nova Iguaçu chamado Jardim Nova Era. Então eu fui criado dentro desse terreiro, eu fui criado dentro de uma casa de santo, né? Uma casa que cultuava orixá, cultuava os encantados. Passei grande parte da minha infância entre Nova Iguaçu,
uma cidade da Baixada Fluminense, e Laranjeiras, no Rio de Janeiro, onde a minha avó alugava um apartamento e que durante muito tempo foi uma pensão, porque ela trabalhou montando uma pensão sobretudo ligada à comida, né? E aí eu cresci nesse ambiente. Na verdade, eu cresci num ambiente, eu tive uma infância encantada, como eu costumo dizer, porque foi uma infância dentro de um terreiro, foi uma infância conversando com um caboclo, foi uma infância conversando com o preto velho, né? Eu sou a criança de terreiro, como a gente costuma dizer, né? E foi ótimo. Uma infância muito marcada também pela paixão que a família tinha por música. Eu não tive uma infância marcada por livros, por exemplo. A minha família não era uma família ligada a livro. Eu fui o primeiro que terminou o ensino médio. Eu fui o primeiro que terminou o ensino médio e entrou numa universidade. Na minha família, ninguém tinha feito isso. Mas era uma família uma família até hoje muito sonora. Minha família escuta mais o mundo do que lê o mundo. Então, eu tive um contato tardio com os livros, um contato complicado, porque o primeiro contato foi via colégio, e eu detestei a maioria dos livros que tive que ler quando estava no colégio, né? Mas a formação musical foi boa, porque minha família gostava muito de música nordestina e samba. Então, essas eram duas vertentes, né? Era uma família que tinha, curiosamente, ao mesmo tempo que não tinha nenhum tipo de contato maior com livros, eu não lembro, por exemplo, uma biblioteca na minha casa, nada nesse sentido. Era uma família que tinha uma coleção enorme de LPs e que buscou dar formação musical aos filhos, que é uma coisa interessante. Eu tinha 9 anos, 10 anos de idade, por aí, eu comecei a aprender cavaquinho, né, com um professor chamado Guilherme Arriaga. Eu lembro dele que tinha tocado até com a Carmen Miranda, e aí eu passei a ter um contato muito íntimo com a música, queria ser músico, né? Me encaminhei para ser músico, cheguei a começar a estudar com gente muito séria para virar músico, né? Um grande cavaquinista do Rio de Janeiro, Márcio Huck, já trabalhando com leitura musical e tal, tudo mais, mas não funcionou na música, não. Eu não tinha disciplina suficiente para ser um instrumentista. Continuo ligado à música compondo, mas não dava. Você escreve muito. E aí foi para literatura, né? Assim, eu estou falando, quando eu falo do Corpo Encantado das Ruas, pessoal, estou falando de um dos livros do Simas. O Simas ganhou o Jabuti, me corrija, Simas, se eu estiver errado, o 58º, né? Com o dicionário. Isso, o livro do ano de não ficção, dicionário, eu e Ney. E fui finalista com As Nossas e o projeto do Almanac Brasilidade. Pois é. E aí esse menino criado em terreiro, que não tinha biblioteca, né, não tinha estante com livros, como você falou, foi encontrar com as letras de que forma, aí entrou na história, no carnaval, no samba, você já foi jurado, né? Eu sou do Estandarte de Ouro, que é o júri aqui do Rio de Janeiro, um pessoal qualificado, um prêmio que tem 50 anos. Sim, Mas é muito curioso, porque eu passei a me encantar com leitura já na adolescência, quando eu conheci Agatha Christie, que eu comecei a ler tudo da Agatha Christie. Outro dia eu tentei lembrar quem me apresentou a Agatha Christie, e o primeiro livro foi O Caso dos 10 Negrinhos, eu lembro disso. E aí depois comecei a devorar os livros da Agatha Christie. Tenho até medo de reler a Agatha Christie, porque eu li tão novo que eu não quero reler. Aí depois eu não passei, por exemplo, por Monteiro Lobato, eu não passei pela literatura infantil, talvez por conta dessa questão da família. E aí depois eu conheci umas coleções que a Ediouro, a Ediouro, ela entregava em casa se você comprasse pelo reembolso postal. Era o Gênio do Crime, a Inspetora, a Turma do Posto 4, era uma série de livros infanto-juvenis. E o meu deslumbramento definitivo com a literatura foi Jorge Amado, foi quando eu li, com 15 anos, 14 para 15 anos, Capitães da Areia, que certamente foi um livro definitivo na minha vida, e aí eu mergulhei profundamente em tudo do Jorge Amado, tudo que você possa imaginar, né? Eu tive uma fase de paixão aguda pelo Jorge Amado, e eu passei a gostar profundamente de ler por causa de Jorge Amado, conheci na adolescência. Então, foi decisivo na minha vida.
E aí depois eu fui embora, né? Depois eu tomei gosto, fui picado aí pelo bichinho da literatura e virei um devorador de livros, né? Leio o tempo todo, enfim, mas certamente foi tardio, certamente eu devo muito ao Jorge Amado. Jorge Amado descortinou, né, a literatura para mim como uma experiência agradável de alargamento do mundo, não tenha dúvida, fundamental. Você não só lê, como você também magnetiza, captura o seu leitor, né? Quem lê os seus posts no Facebook, seus livros, enfim, é uma coisa que não para, a gente não quer parar de ler, assim. Você podia falar um pouco do seu livro mais recente? Posso falar, é um estilo curioso, porque eu nunca tive intenção de escrever livro nenhum, Paulo, eu juro para você. Eu fiz história, né? Não sei exatamente por quê. Eu lembro sempre de uma frase do Pierre Verger, Fatumbi. Verger falou o seguinte: eu nunca soube exatamente o que queria, mas como eu soube sempre o que eu não queria de jeito nenhum, eu acho que eu acabei acertando. O Verger fala isso. Quando eu fui fazer vestibular, e aí tem a ver com... Vou chegar no Corpo Encantado das Ruas. Quando eu fui fazer vestibular, eu fui eliminando tudo e descobri que eu não tinha condição de fazer praticamente nada. Sobraram história, letras, filosofia e geografia, para mim, ciências sociais. E aí acabou que eu escolhi história. Escolhi história, podia ter escolhido qualquer um desses 5 cursos, que eu acho que eu entraria. Dei a sorte de passar por uma universidade pública, então fiz minha formação toda na UFRJ, né? Mas não tinha exatamente a intenção de virar escritor, não tinha intenção nenhuma. Eu só passei a escrever por conta de um convite que recebi num certo momento da minha vida de um grande caricaturista, eu já formado em História, já com mestrado defendido, chamado Cássio Loredano, porque o Loredano me convidou para escrever o texto de um livro com imagens do J. Carlos, um grande caricaturista da primeira metade do século XX. E aí eu recebi o convite, tinha uma grana, tinha um dinheirinho, falei, eu escrevo. E aí eu escrevi o J. Carlos. Depois eu recebi um outro convite, então não tinha projeto nenhum de livro, para escrever um livro sobre a história da Portela. Também rolava um din-din, aceitei e fiz o livro. Depois, um grande amigo meu compadre, meu irmão, né, meu amigo de botequim, Alberto Mussa, grande escritor brasileiro, me convidou para a gente escrever um livro sobre samba enredo. O Mussa adorava, e aí a gente encontrava muito em bar para discutir carnaval, samba enredo e tal. Aí fiz samba de enredo, história e arte. E naquela brincadeira toda, comecei a ter até um blog, Histórias do Brasil, que era o nome do blog. E comecei a escrever. Até que, num certo momento, eu resolvi tornar aquilo mais efetivo e eu recebi uma proposta de uma editora, foi a editora que propôs, a Mórula, né, da Mariana e do Vitor, para que eu reunisse textos no livro. E eu queria que o livro fosse sobre macumba, né? E aí eu fiz o Pedrinhas Miudinhas, que, de certa maneira, abriu um caminho longo aí para mim. E aí eu comecei a buscar uma linguagem que era, de certa maneira, uma linguagem rueira, né? Que falasse da rua, não é uma linguagem acadêmica, eu nunca consegui escrever dessa maneira. A minha experiência escrevendo a dissertação do mestrado foi uma agonia. Eu ia te perguntar isso. Não, foi uma agonia. Mas não foi aquela tragédia, não foi nada, mas eu não gostei do processo de escrita. O processo de escrita me agoniou, e aí eu resolvi nem fazer o doutorado. Mas eu tive uma experiência ótima no mestrado, meu orientador era maravilhoso, eu fiz uma dissertação da qual eu, se não tenho orgulho também, eu não renego, né? Ela é até uma dissertação bem lida por quem estuda o tema, foi sobre o governo Floriano Peixoto e o jacobinismo na Primeira República, imagina isso. Mas eu fui por outro caminho. Aí conheci um professor também chamado Joel Rufino dos Santos, que botou pilha para que eu estudasse macumba, samba, futebol, que eram coisas muito próximas da minha vida, e eu comecei a escrever. E eu não tinha nada planejado. O Pedrinhas foi um convite, o
O Vidente Míope com Loredano foi um convite, o Samba de Enredo com Música foi uma ideia de bar que a gente teve, né? Os livros foram nessa onda. E depois não, depois eu tomei gosto e achei muito divertido. Eu não sou um autor que tenha nenhum processo de agonia para escrever livros. Eu tive na minha dissertação de mestrado, mas em relação aos livros, não. Acho que se fosse agoniante, eu talvez não escrevesse, né? Mas é uma alegria. E aí o Corpo Encantado das Ruas, ele veio com uma proposta que eu recebi para publicar um livro pela Record Civilização. Eu já tinha lançado o Dicionário da História Social do Samba pela Record, o Jabuti, o Coisas Nossas e tal. Sim. E aí a minha ideia foi fazer um livro com ensaios revisitando as ruas do Rio de Janeiro 100 anos depois de João do Rio. Então, se João do Rio escreveu A Alma Encantadora das Ruas, eu quis propor o Corpo Encantado das Ruas, que é um livro cheio de armadilhas, porque é um livro cujo título já é Exu, né? Porque Exu é o Bará, é o Elegbar, é o dono do corpo encantado. Então, o Corpo Encantado das Ruas é o corpo exusíaco. E aí o livro já começa com uma armadilha, que aparentemente a capa é um saquinho de Cosme Damião, mas não é, porque se vocês olharem a capa, tem um ponto riscado de Seu Sete Encruzilhada da Lira, e é um livro sobre a rua. É um livro que visita João do Rio 100 anos depois. É como se eu tivesse acompanhado do fantasma do João do Rio, passeando pela cidade em que João do Rio viveu um século depois. E é isso, são ensaios sobre a rua. E as sociabilidades que a rua constrói. E as sociabilidades que a rua constrói. Porque a rua, para mim, é um espaço de construção de sociabilidade. No botequim você constrói sociabilidade, né? Na encruzilhada você constrói sociabilidade, na roda de samba você constrói sociabilidade, na sueca que o coroa joga na praça ele constrói sociabilidade, na quitanda de bairro ali é uma instância de sociabilidade, no açougue de rua, no cinema de rua, na época de Copa do Mundo, quando se enfeitava a rua para a Copa do Mundo, né? Quando, por exemplo, tinha aquela tiazinha, pelo menos no Rio de Janeiro, da Zona Norte, onde eu moro, que sempre preparava bolo, né, para levar para a criançada que estava pintando rua. Então, é um livro que tenta entender, né, que corpos são esses que transitam nas ruas e se encontram. E, ao mesmo tempo, é um livro que parte de um pressuposto de que as cidades são disputadas e as ruas são disputadas. Porque há quem tem uma percepção da rua como um ponto de passagem e há quem ainda acredite que a rua tem que ser prioritariamente pensada como um lugar de encontro. Então, o Corpo Encantado das Ruas é sobre a rua onde a gente se encontra. Não é sobre a rua onde a gente passa ou uma rua pensada para a lógica da circulação de carros e mercadorias. Então, é uma evocação a um espírito das ruas como um ponto de encontro e construção de sociabilidades intermitentes. O Corpo Encantado das Ruas é isso. Entendi, engraçado. Sociabilidades intermitentes. A gente pode pensar em brasilidade também, nesse sentido? Pensa um pouco a brasilidade? Pode. O seu recorte, eu acho que a sim. O que eu chamo de brasilidade, basicamente, são os conjuntos de saberes que, no fim das contas, eles formam um certo caldo de cultura, né, dos grupos que, no fim das contas, por alguma razão, ou razões trágicas, ou razões catastróficas, o que quer que seja, pararam nesse lugar. Né? O Brasil é uma circunstância terrível. Então, eu penso sempre... O Brasil é uma circunstância terrível. O Brasil é resultado de um processo de colonização que significou, basicamente, um amplo processo de destruição das populações originárias. Não é só o genocídio do indígena, é o genocídio, é o epistemicídio, é o semiocídio, né? São vários assassinatos que você coloca. Né? Ao mesmo tempo, um projeto colonial que foi ancorado em cima da exploração abundante dos corpos para o trabalho.
com o sequestro da costa africana de milhões de pessoas e a transferência para cá. Então, o Brasil oficial, essa instituição construída como Estado-nação, é uma catástrofe, é um horror, né? Agora, o que eu proponho que a gente, como brasilidade, é um caldo de cultura que muitas vezes vai se desenvolver exatamente como estratégia de sobrevivência, de reexistência, de resistência, de embate e de negociação com esse Brasil oficial. Então, o Brasil das brasilidades, né, é esse Brasil da cultura, mas cultura entendida não como evento, né? Cultura entendida como um conjunto de modos de vida de um determinado grupo. Muito bom. Você come, perfeito. Isso. A maneira como você come, a maneira como você se veste, a maneira como você mata, a maneira como você morre, a maneira como você ama, a maneira como você odeia, né? Os cheiros, os sabores, os temperos, os sons, tudo isso constitui a aventura da brasilidade. E a rua é um espaço constante de produção de brasilidade nesse sentido, né? Produção de sentido para a vida. É um drible na morte, é um modo garranchado de lidar com o projeto de extermínio, né? Então, eu penso muito nisso. É basicamente por aí que eu acho que a rua pode ser vista como uma produtora incessante de brasilidade. A gente está quase chegando no nosso limite do tempo. A Bianca Wilde, lá de Sepetiba, boa noite. Paulo, meu querido, que maravilha. Adoro ouvir o Simas. Mandou um abração para você. Outro, Sepetiba aqui no Rio, na Zona Oeste? Isso. Agora, Simas... Mergulhei muito ali na Baía de Sepetiba. Hoje está complicado, hoje é uma encrenca. É verdade. Nós do Açu, quando ia para a praia, ou a gente descia ali do lado de Sepetiba, ou então ia para Itacuruçá. Itacuruçá, sim. Sim. Agora, Brasil, Vanil, nesse Brasil de hoje, de ontem, enfim, mas, sei lá, de 2010 para cá, 2015 para cá, de que maneira você, um historiador, como você pensa a cultura popular brasileira e reflete isso nesses escritos, reflete isso nas suas trajetórias de vida como professor também, você entende de que maneira esse obscurantismo, você acha que ele sempre esteve que ele aumentou? De que forma você tem visto o cenário atual? Bom, eu acho que tem o seguinte, eu acho que é importante lembrar. A história do Brasil é uma história extremamente violenta, né? Então, se a gente for pensar um Brasil a longo prazo, a história do Brasil é extremamente violenta. A outra coisa que eu acho fundamental lembrar é que a gente pode estabelecer uma diferença entre colonialismo e colonialidade. O colonialismo é um fenômeno datado. Ele termina quando o Brasil deixa de ser uma colônia de Portugal. Portanto, quando o Brasil é elevado a Reino Unido e depois fica independente. A colonialidade é uma longa duração que está até hoje aí. Então, a colonialidade se expressa em projetos de extermínio dos indígenas, a colonialidade se expressa em um projeto de exploração predatória da terra, a colonialidade se expressa no processo de submissão dos corpos negros, dos corpos pretos, a uma lógica de violência de uma sociedade que é heteropatriarcal e branca, predominantemente, do ponto de vista do exercício do poder e do privilégio. Então, esse Brasil sempre foi um Brasil latente. Esse Brasil está aí, né? Esse Brasil está presente na colônia, esse Brasil está presente nos bandeirantes, esse Brasil está presente na ditadura militar,
esse Brasil está presente nas oligarquias, no poder dos grandes coronéis, esse Brasil está presente no racismo estrutural, na estruturação de uma força pública de extermínio, como foi, né, o projeto de criação das polícias militares, forças públicas de extermínio de corpos pretos e pobres, e garantia da propriedade a um núcleo muito pequeno da elite brasileira. Então, me parece que esse Brasil está aí. Esse Brasil que está no poder é um Brasil instituído e é um projeto de horror, é um projeto de ódio, né? E um projeto muito bem sucedido. Tanto que eu costumo dizer que o Brasil deu certo. O Brasil, como projeto oficial, não deu errado, ele deu certo. Era para ser isso hoje. Agora, há uma disputa, que é a que eu aponto entre o Brasil e as brasilidades, né? E essa disputa é tensa, ela é intensa, e ela acontece o tempo inteiro, né? Então, o que eu estou vendo hoje é a ferida aberta de um Brasil como projeto de ódio que é gestado desde a invasão portuguesa. Está aí esse Brasil, esse projeto de ódio está aí. Mas existem outros Brasis, outras brasilidades que enfrentam esse projeto de ódio e incessantemente constroem, muitas vezes de forma precária, maneiras de existir, né? Maneiras de resistir, maneiras de resistir, por aí. Então, essa é a disputa. Isso aqui é uma guerra colonial, pô. A gente está em guerra o tempo todo. A guerra colonial nunca acabou. Alguns corpos são mais protegidos, como o meu, que sou branco. Outros corpos são mais expostos ao projeto da colonialidade. Mas ele continua furioso. É um javali raivoso que está aí. E hoje está no poder. Como já esteve antes. É por aí. Perfeito, perfeito. Agora, para a gente fechar, carnaval, samba, acho que a gente pode pensar um pouco nisso. A sua vida passa um pouco ali no sambódromo também, né? Queria que você falasse da pandemia, da Covid, como tem mudado essa festa, esse momento desse encontro chamado carnaval, né? Assim, eu queria que você me falasse um pouco para a gente sobre o que mais te marcou nesse convívio com o Carnaval do Rio, e o que você esperaria nesse contexto de pandemia para a nossa festa. Como é que ficaria isso? Bom, eu fui uma criança muito carnavalesca também. E continuo sendo. Para você ter uma ideia, eu só passei um carnaval fora do Rio de Janeiro. Um carnaval que meu pai, separado da minha mãe, armou um sítio para a gente passar um carnaval em Caxambu, em Minas. Foi o único carnaval que eu passei fora do Rio. Todos os outros eu passei no Rio de Janeiro. Tá? O meu falecido tio foi presidente de bloco, teve ala em escola de samba. A minha mãe foi presidente de ala de escola de samba. Então, é uma família que cresceu muito ligada à escola de samba. Por conta dessa ala da minha mãe, a minha casa era um ateliê perto de carnaval, e meu tio também, meu tio Salvador. Incrível. Eu cresci nesse negócio de escola de samba. Eu desfilei em escola de samba desde garoto, né? Tinha aquela coisa toda. Sempre gostei mais de escola de samba, na verdade, do que de carnaval. Carnaval nunca foi muito a minha praia, não. Eu era aquele garoto que ia para um baile de carnaval, me fantasiavam de centurião romano, e ficava com aquela cara emburrada jogando serpentina, né? Meio complicado. Imagino. Eu não sou exatamente Eu gosto do carnaval de rua, acho muito importante, mas eu sou mais de Chile, né? Sim, e sempre uma vida muito ligada à escola de samba, louco por escola de samba e tal. E aí o sambódromo, para mim, é uma maravilha, né? Eu vejo desfiles incessantemente há muitos e muitos e muitos anos, até que, para minha alegria e emoção, fui um dia convidado para entrar para o Estandarte de Ouro, né? Um prêmio de 50 anos, que já teve gente como Fernando Pamplona, né? Hoje eu convivo lá com uma turma que é Haroldo Costa. Uma turma pesada.
Então, eu sempre gostei, eu gosto daquilo. É um negócio que realmente o meu amigo Aidan André Mota, parceiro, diz que o ano, né, é aquela coisa cinzenta que acontece entre um carnaval e outro. Né? Então, o ano é isso, é aquele período cinzento entre um desfile e outro. E eu amo o carnaval nesse sentido. A pandemia, primeiro você tem a frustração, eu pelo menos tenho, de constatar que eu acho que a gente não vai ter condições de fazer um carnaval em fevereiro, né? Porque seria uma maluquice rematada. Isso não é uma questão de resposta responsável ao vírus. Sou um sujeito que só desço o estritamente necessário, trabalho em casa, estou aqui o tempo todo. Desde que começou isso, eu não paro num balcão de botequim para tomar uma cerveja, pra você tem uma ideia. É complicado. Ao mesmo tempo... O bode cheiroso não está te recebendo. É complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a pandemia nos colocou diante de um desafio. É uma coisa que eu sempre costumo dizer. As escolas de samba precisam decidir, afinal, o que elas são e o que elas pretendem ser ou não no panorama da cultura brasileira. Porque escola de samba, ela não existe porque desfila. A escola de samba desfila porque existe. Parece a mesma coisa, mas não, é muito diferente. Uma coisa é você só existir porque desfila. Outra coisa é você desfilar porque você existe. Claro. Então, o desafio que as escolas de samba têm hoje é mostrar que elas são instituições associativas comunitárias de produção incessante de beleza, de arte, né? De rede de proteção social. Sim. E mostrar, mesmo na circunstância em que desfilar seja impossível, a existência tem que ser uma existência afirmada. Então, é importante que as escolas de samba elas tenham uma inserção com a comunidade cada vez maior e pertencimento ao chão. Não vai ter desfile em fevereiro? Não vai, não tem condição de ter. Mas não significa que as escolas de samba não possam fazer diversas ações imaginativas, no fim das contas, que simbolicamente reforcem o papel que elas têm na nossa construção civilizatória. Então, o grande desafio das escolas de samba é lidar com isso. Diante da circunstância de não podermos desfilar, o que fazer para continuar existindo? Né? Esse é o detalhe fundamental. Esse é o desafio que está colocado. E outra coisa, as escolas de samba têm que ter consciência de várias outras manifestações, e acho que tem gente dentro de escola de samba que tem isso, que existe uma diferença, parece só um jogo de palavras que eu faço, mas não é não. Existe uma diferença entre cultura do evento e evento da cultura. É verdade. A cultura do evento é aquela solta. A cultura do evento é aquela que produz simulacro, ela não produz vivência. Exatamente isso. São aqueles eventos que você faz e amanhã todo mundo já esqueceu aquele troço. Né? Um evento da cultura é outro papo. O evento da cultura ele é decorrente de uma relação orgânica com determinado tipo de manifestação cultural. É necessário que as escolas de samba percebam cada vez mais que elas percorrem um caminho que é o caminho, né, do evento da cultura. Não é a cultura do evento. E se a gente não puder ter o evento na data que a gente queria, que pelo menos a cultura, que pelo menos a relação comunitária, que pelo menos a força, a presença, né, ela esteja aí. A Portela aqui no Rio, por exemplo, amanhã, meu abraço aí para todo mundo da Portela, o presidente Luiz Carlos Magalhães, que é uma grande figura, meu amigo, mas a Portela amanhã, por exemplo, vai fazer a feijoada da Portela. Como não dá para todo mundo ir à quadra da Portela para feijoada, né, é assistir a live da Portela e eles vão entregar em casa, em delivery. Né? Legal. Eu vou receber amanhã aqui, entrei em contato aqui com o pessoal, vão mandar para mim um... Que almoção, hein?
Portela amanhã. É ideal? Claro que não. Mas é uma tentativa de, simbolicamente, você continuar marcando presença na cidade. E, ao mesmo tempo, é uma tentativa de angariar recursos. Porque o drama maior Claro. não é a escola de samba não desfilar. O drama maior são os trabalhadores da economia criativa do carnaval. A senhorinha costureira, o marceneiro, o ferreiro, a turma do barracão, segurança do barracão, né? Essa turma de trabalhadores da cultura é a turma que está encalacrada. Então, pensar em ações, já que o poder público é um descalabro absurdo, mas pensar em ações que coloquem o foco no drama dos trabalhadores da cultura é importantíssimo, importantíssimo. Por isso eu acho que o dilema é esse. E acho que isso que eu falei para as escolas de samba vale para muito mais coisa, né? Porque a gente vive um mundo em que a cultura do evento ela sufoca os eventos da cultura. Isso eu acho que é fundamental a gente pensar mesmo, né, dentro do nosso padrão. Tiago de Melo Cunha, da OAB do Rio de Janeiro, boa noite. Tiago, o advogado aí junto. A gente tem gente de todo canto aqui, ó. Te dando um abraço, Simas. Olha, nesses 5 minutos finais, Simas, queria que você divulgasse um pouco se tiver vaga, não sei se ainda tem vaga, cursos que você tem feito. Ana Lúcia, um abraço. Por favor. Eu trabalho com curso livre, né? Eu tinha, inclusive, uma sala do Rio de Janeiro onde eu dava meus cursos ligados à temática que eu estudo e aos livros que eu escrevo, porque um dia eu recebi um convite muito atraente para montar um curso de introdução ao fascismo, né? Mas eu não tenho condição. Eu daria, no máximo, uma aula de ensino médio. Então não dá. Como diria o Zeca Pagodinho, cada um na sua onda, cada um na sua prancha. Tu não vem já no meu barco, que eu não vou na tua lancha. Enfim, mas eu vivo dos livros e tudo mais. Então, eu tenho um ciclo de brasilidades, né, que eu ofereço sempre, agora estou oferecendo pelo aplicativo Zoom. São cursos sempre com um número muito limitado. Eu ofereço as vagas para esses cursos. Eu faço muito trabalho público, né? Mas esses cursos eu faço limitados a turmas de, no máximo, 20, porque eu acho que mais é interação, e não é a minha intenção realmente dar um curso no Zoom para 500 pessoas assistirem, daí seria muito complicado para mim. Então, eu sempre tenho. Em setembro, começando só na outra semana, eu vou oferecer um curso que eu já ofereço há muito tempo, chamado Sabenças Encantadas, que é um curso muito vinculado a alguns livros que eu lancei, Pedrinhas Miudinhas, Fogo no Mato, A Ciência Encantada das Macumbas, com Luiz Rufino, O Corpo Encantado das Ruas, em que eu discuto as sabenças, né, que envolvem 4 ramos das grandes encantarias brasileiras. Os candomblés, a encantaria de Mina, o catimbó de Jurema e as umbandas. E é pensar um pouco um complexo das macumbas, uma epistemologia das macumbas. Não é entrar em processo de secreto, de nada disso, mas é pensar uma possibilidade arrojada de reflexão sobre o Brasil a partir dos terreiros. Esse é um curso que eu já dou há anos. Do ponto de vista epistemológico, né? Como você tem falado. Eu acho incrível, Simas. Você trabalha e traz respeitabilidade, né? Porque o preconceito é muito grande na nossa área, então, nas ciências humanas, na história. Nossa, como é grande o preconceito. E esse é muito baseado no Fogo no Mato, o livro meu com o Rufino, que é um livro hoje que, ainda bem, ele teve ótima aceitação na academia, ele está em lista para concurso, para doutorado, em departamentos de filosofia, enfim, porque ele é um livro que se propõe mesmo a fazer um debate ontológico e epistêmico sobre o complexo das encantarias brasileiras, né? O terreiro como um lugar de produção de pensamento arrojado sobre o mundo. Então, esse curso, Sabenças Encantadas.
O outro curso é um curso que eu montei sobre os afro-sambas do Baden Powell e do Vinícius de Moraes. E eu vou dar em Muito bom. setembro. Então, eu pego o LP dos afro-sambas, mas a partir do LP eu penso a trajetória do samba brasileiro, desde o Pelo Telefone até os afro-sambas, passando por bossa nova, samba radiofônico, é muito fundamentado na pesquisa ampla para o dicionário da história social do samba que eu fiz aí com o Ney Lopes e ganhou esse jabuti que você citou. E a gente faz uma audição dos afro-sambas cruzando música de terreiro, panorama da cultura brasileira, indústria fonográfica no Brasil. É um curso para pensar a cultura brasileira a partir de um LP. Os afro-sambas do Baden e do Vinícius. E aí, muita mitologia dos orixás, enfim, a gente propõe uma linha. E um curso que eu estou inaugurando em setembro é um curso chamado, curioso o título eu botei, As 7 Encruzilhadas do Gramado. Futebol e Umbanda, 1958 a 1958. Porque eu tenho um livro pronto sobre o Maracanã, e que deve sair depois aí, que a coisa melhorar um pouquinho. Então vai sair esse livro sobre o Maracanã, mas é um livro em que eu proponho que a gente pense os cruzos entre a popularização do futebol na primeira metade do século XX, a codificação da Umbanda, né? Cruzando essas experiências com o paradigma da mestiçagem, enfim, é uma espécie de curso sobre um pensamento social brasileiro fundado nas interpretações sobre futebol e Umbanda e nas relações que Umbanda e futebol têm. Eu parto do princípio de que dá, por incrível que pareça, para pensar uma certa história do futebol brasileiro a partir dos referenciais que a Umbanda coloca, e dá para pensar Umbanda também a partir de algumas questões levantadas pelo futebol. Então, é um curso ligado ao pensamento brasileiro que tem como referência Umbanda e futebol. Quem quiser saber, é só entrar nas minhas redes, tem pouca vaga. Uma turma acho que já está esgotada, tem outra turma quase esgotando, aí a gente teve que abrir um horário extra aos sábados, mas quem quiser informações, é só mandar um e-mail para a Mata de Catendê, é só ver no meu Instagram, ou no meu Facebook, ou no Twitter, tem um anúncio tem ali. Tudo lá, né? Hã? Tem tudo lá, no seu Facebook e Instagram. Isso. Onde é que pode obter informações. Então, é só dar uma olhada ali, né? Luiz Antônio Simas, que vocês vão achar as propagandas que a gente faz. E todo mês eu lanço cursos, ou os mesmos cursos, ou cursos novos, mas eu não fujo dela. Eu reconheço meu campo de jogo. Meu campo de jogo é esse. Então, é sempre dentro dessas temáticas de culturas de rua, como eu costumo dizer. É por aí. Muito bom, Simas, muito bom ter sua voz, ter o seu respeito e, como eu disse, trabalhar contra essa onda de conservadorismo e preconceito que existe em todas as áreas. É muito, muito grave o que a gente vive. Obrigadíssimo pela sua aula aqui hoje com a gente. Muito obrigado. Esse link vai ficar gravado no YouTube, disponível para todo mundo depois, em mais algumas horas. E o Simas agora vai dar aula, 6h47. Ele vai dar aula, né? Vou dar uma aulinha, vou gravar, hoje eu ainda gravo uma outra live, dou aula, é uma loucura, mas vamos que vamos, tá bonito. Faço uma outra live, dou aula, é uma encrenca, mas é bom. Só para concluir... Claro, por favor, você que manda. Eu agradeço profundamente o convite, é importante isso. Produzo meus livros, e ainda bem que a coisa está indo bem, mas sempre procuro manter um diálogo, porque como eu trabalho como um historiador e um escritor, né? Hoje mais escritor, compositor também, tem uma opção de coisa aí, quem quiser dar um recado aqui, a grande cantora brasileira Fabiana Cosa está lançando hoje um trabalho, todas as plataformas, muito bonito, chamado Dois Santos, que é um trabalho que tem composições de Zélia Duncan, Pedro Luiz, Ney Lopes, Douglas Germano, Roque Ferreira, show de bola, e tem 3 composições minhas lá. Né? Tem aí o Bravum de Eleara, o Ogã de Ogum, e uma composição chamada Caboclaria, parceria com Moisés Marques, Alfredo Belpenho.
Então já está em todas as plataformas. Quem quiser ouvir aí o trabalho da grande Fabiana Cosa e conhecer um pouco do meu lado aí, compositor também, que já tem bastante música gravada aí por uma turma boa, né? Uma galera que nem sabe às vezes que algumas canções são minhas. É bacana, que eu gosto muito de trabalhar com música também. Então, eu te agradeço muito e vamos fazendo as coisas, estou à disposição para, numa nova oportunidade, a gente bater uma bola aí. Obrigadíssimo, Simas. Registrado. Um beijo, um abraço. Valeu. Valeu, gente. Obrigadão. Saúde para todo mundo.